Eita, olha só, e se Deus te dissesse hoje assim, ó, acabou o tempo, estou vindo limpar tudo, você estaria pronto? Você estaria pronta? Parece forte, né? Mas é exatamente isso o que está aqui, ó, no livro de Sofonias, capítulo 1. Gente, ele traz um alerta urgente, é quase como uma sirene, um alarme espiritual. Só que isso não é para te assustar, não, muito pelo contrário. Isso aqui é para te acordar. Então quero caminhar com você aqui por esse capítulo, que ele é denso, ele é profundo, só que ele é muito necessário. Porque Deus, ele não está brincando com a nossa apatia espiritual. Muito mais, ele quer nos preparar. E é interessante como os últimos livros, os últimos conteúdos que eu tenho consumido na internet, nas pregações, que têm chegado até mim, tem batido muito nessa tecla de profundidade, de presença, santidade, temor. É como se Deus tivesse algo muito grande para a gente nesse sentido, nesses últimos tempos agora. Então pode ter certeza, porque isso tem a ver com a sua vida também. Fica comigo então até o final. Aproveita então antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa acordar essa mensagem, alguém que está espiritualmente meio morno, né? E claro, para você se aquecer logo cedo, esteja conosco no 5am, nosso grupo de aprofundamento de Deus, que começa às 5 horas da manhã, online, gratuito, porque quem busca cedo encontra cedo, e os links estão todos aqui na descrição. Então vamos falar então do contexto histórico, contexto espiritual desse livro aqui de Sofonias, antes da gente mergulhar em alguns versículos que eu selecionei. O que acontece? Qual que é o contexto? Porque quando a gente entende o contexto também ajuda, né, a gente entender o cenário, né, o peso da mensagem, o que está acontecendo. Sofonias, é mais um dos profetas, a gente tem visto nos últimos vídeos muitos profetas do Antigo Testamento. Ele viveu, né, aqui diz, por volta do ano 630 a.C., durante o reinado de Josias. Josias foi um dos poucos reis bons, piedosos de Judá, por incrível que pareça, né? Mas a maioria dos reis ele pisou na bola feio, Deus se irou. Só que o povo, apesar desse rei bom, ele estava mergulhado ainda em idolatria, corrupção, religiosidade vazia, né? E a idolatria a gente tem visto aqui nos últimos vídeos, aqui no canal, nos nossos estudos, o quanto que Deus odeia a idolatria. Você não está idolatrando nada não, né? O quanto que ele se ira com isso quando nós, homens, cometemos esse pecado que para Deus é grave. E um detalhe curioso sobre o profeta Sofonias também é que ele era bisneto do rei Ezequias, ou seja, ele veio dentro de uma linhagem real, então ele já conhecia, né, os bastidores do sistema de poder e também conhecia o coração de Deus, né, porque os reis na época eles eram muito ligados a Deus e também tem esse bastidor real. E o livro de Sofonias tem apenas 3 capítulos, só que, gente, carrega uma das mensagens mais sérias e, ao mesmo tempo, mais cheias de esperança das escrituras sagradas da nossa Bíblia. E a grande ênfase é o dia do Senhor, que não é apenas um dia de juízo, mas também é, nós vamos ver aqui, uma oportunidade, né, um convite à rendição antes que venha o famoso acerto de contas, e o acerto de contas está chegando, tá? É como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou agir, eu vou purificar, mas antes disso, eu vou te dar uma chance de mudar. É igual o pessoal está fazendo lá com os outros ministros que não receberam a Magnífica. Está dando chance deles mudarem. Será que eles vão aceitar? É a mesma coisa, gente. Tudo é espiritual. Bora então. Vamos caminhar então pelos versículos mais impactantes de Sofonias, capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 2, que eu marquei aqui na minha Bíblia de amarelo, que diz assim, ó: destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Olha só, todas as coisas na face da terra. É forte, né? Isso parece o quê? Parece Gênesis ao contrário, né? No início, Deus criou os céus e a terra. Agora é o contrário, né? Porque em Gênesis, Deus cria tudo e aqui ele está anunciando juízo sobre tudo que se corrompeu. Só que tudo que se corrompeu, Deus está se arrependendo, trazendo juízo, mas calma, isso não é uma crueldade de Deus, não. Isso é sobre um Deus que ama. E ama tanto que ele precisa limpar para restaurar. Deus não quer nos ver pecando, ele vai agir. E como isso se aplica na nossa vida? Muitas vezes Deus ele bagunça o nosso mundinho, né, nossa vidinha, para organizar o nosso coração. Já aconteceu com você? Temos aqui o versículo 6, que também chama muita atenção, que diz assim, ó: aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Quantas vezes eu estou no Uber, às vezes, e eu tenho o privilégio de orar por um desviado que volta aos caminhos do Senhor.
É tão fantástico, sabe, o retorno da ovelha. Esse versículo aqui, ele está expondo um mal silencioso, né? Que é a indiferença espiritual. A pessoa desviada, ela se torna indiferente. Gente que até crê em Deus, só que não conversa mais com ele, não acorda cedo com a gente no 5am, se acostumou com o mundo, com a distância. Só que Deus está dizendo assim, me busquem, voltem para mim. Me incluam na vida de vocês, eu estou aqui, eu sou o Deus vivo que ama. Talvez o Espírito ele esteja te chamando agora de volta. Eu não sei como é que você está. Talvez você estava frio, mas talvez esse vídeo você volte a ficar quente. E se embora, versículo 12 também, diz assim, ó, nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Então imagina Deus passando com a lanterna assim acesa dentro da sua alma. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou olhar tudo, até mesmo seus cantinhos mais escondidos. Porque a verdade é uma só, Deus enxerga tudo, 100, 500, 1000% de tudo de nós. E ele só vasculha aquilo que ele ainda quer restaurar. Ele não quer te envergonhar, tanto que ele faz isso muitas vezes no secreto, mas ele quer te transformar. Então se sinta honrado com esse vasculho espiritual de Deus, porque se ele está fazendo isso com você ainda, é porque ele te ama muito. O dia que ele parar de te amar, de te abandonar, aí você se preocupa. E para finalizar, gente, esse nosso sensacional Sofonias 1, versículo 18, o último, que diz assim, ó, nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Então aqui o que acontece? Deus está lembrando, dinheiro, fama, prata, ouro, influência, nada disso salva quando o céu decide agir. Não é isso que vai te salvar. A única coisa que te protege é o quebrantamento, é o sangue do Cordeiro, é a sua fé em Jesus Cristo. Confesse com a sua boca e será salvo que Jesus Cristo é Senhor. Porque a fé verdadeira, ela não é uma vida perfeita. É um coração que crê. Tanto que é com o coração, você tem que crer no coração. É um coração que se dobra diante de Deus todos os dias. Bom, gente, talvez esse vídeo ele tenha te confrontado. E isso é bom. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele é real, mas o amor dele vem antes para nos chamar ao arrependimento. Então, se você está desviado, está meio distante, se arrependa. Porque hoje pode ser o seu dia de dizer assim, Senhor, me limpa, me vasculha, me transforma. Senhor, eu volto para os seus caminhos. Eu me arrependo de tudo de ruim que eu fiz. Então, se isso falou com você, comente aqui embaixo, eu volto hoje, Senhor. Hoje eu me consagro a Ti, em espírito, em santidade, cheio de temor, em verdade. Aproveita então, você que está aí cheio de temor, se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente mergulha fundo na palavra, livro por livro, capítulo por capítulo. E que o Senhor te abençoe, que Ele te desperte e que Ele te leve a um novo nível de intimidade com Ele. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.